Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui, contar um pouquinho da tua história. A gente fica muito feliz com essa oportunidade aí. Obrigado, Marcos, pelo teu tempo. E vai ser um bate-papo bem bacana. Queríamos te ouvir aí, que falasse para nós um pouquinho mesmo da tua história, como começou. Eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui. Não chega a ser um arquivo confidencial, né? Mas eu peguei algumas informações básicas aqui para a gente ter um ponto de partida do Marcos. Ouvir um pouquinho da história dele, que é uma história bem bacana. Eu queria voltar em 1959. Na verdade, acredito que quando iniciou a parte do comércio na família com o seu Anibaldo, e a tua mãe também tinha, me corrige, uma loja de roupas? Sim. A história começou já com minha avó, antes dessa data de 59. Minha avó era uma senhora que eles tinham um salão de baile, minha avó e meu avô, mas quem cuidava do salão de baile era minha avó, então isso já vem de muitos anos, então sempre tiveram uma casa comercial. Em 59, na verdade, veio meu pai e meu tio, então fizeram uma sociedade, que era a Klein Kern Limitada, e minha mãe, junto com isso, numa casa comercial que vendia tudo, era o armazém de secos e molhados. Então ali tinha, além de roupas, tinha alimentos, tinha um cimento, se vendia até lajotas, eles tinham um transporte que vinha de Porto Alegre, então se trazia até lajota para fazer piso de casas e tal, e Voti era uma das únicas casas comerciais que existia, é uma das mais antigas da cidade, né? Então se trazia de tudo, a roupa, vamos dizer, o enxoval completo de uma casa era comprado nessa casa comercial que era a Klein Kern Limitada. Móveis, tudo se vendia nessa empresa. E desde cedo já despertou o interesse de trabalhar com teus pais? Isso já está no sangue, já veio no sangue, já veio de família essa... Na verdade, o que aconteceu, Glauber? Eu me formei em processamento de dados, em 79 eu fiz o segundo grau, em Novo Hamburgo, mas daí eu já, logo em seguida, comecei a trabalhar com meus pais, terminei o curso de processamento de dados na Unicinos, acabei me formando em 84 e tive vontade de ir para o mundo, até fui para o consulado da Austrália, a gente pensou várias vezes em ir para a Austrália, porque precisavam de profissionais voltados para a informática lá, e fui no consulado no Rio de Janeiro, e quando eu voltei com toda a documentação, meu pai disse, não, tu vais ter que trabalhar comigo, tu sempre trabalhou comigo. E aí, claro, eu gostava, eu sempre gostei do comércio, o comércio sempre foi uma coisa que estava na veia, eu vivi isso desde criança. Para mim foi muito fácil ficar nesse ramo. E claro que a gente sofreu várias situações e minha mãe trabalhava junto com meu pai, então era uma coisa que a gente falava sobre isso de manhã, de tarde e de noite. Almoçava, tomava café já pensando no negócio, sempre falando no negócio. Então isso estava incutido. Então claro que eu acabei vivendo isso com muita intensidade, né, sempre. Quando é que deixou de ser, por exemplo, a loja de secos e molhados? Quando é que começou a virar um supermercado? Em 79 foi construído um novo prédio aqui, um prédio novo, que eles até fizeram financiamento, me lembro disso, do BRDE, nós morávamos na casa ao lado, e foi construído um prédio novo, e naquele momento foi construído o supermercado Klein Kern. E sempre teve, aí começou a ter as divisões dentro do mesmo negócio, vamos dizer, tinha a divisão ferragem, que nós vendíamos rações Purina, era um representante para toda a região, Dois Irmãos, Estância Velha, Voti, Campo Bom, Sapiranga, nós éramos os representantes. Tínhamos, na época, 4 caminhões na sociedade, tínhamos adubos Trevo, que a gente era representante também, então tinha muita documentação sempre a ser feita para o adubo, para vender o adubo, para o agricultor. Existiam muitos agricultores na nossa região. Dois Irmãos era uma cidade muito de agricultura, se vendia muita ração, então tudo isso foi começado a feito as divisões. Uma parte era rações, outra com ferragem, a outra era o supermercado e a outra era a loja de confecções que era da minha mãe, que ela que cuidava, que ela era a grande comerciante da história toda, né? A pessoa que realmente tinha isso no sangue, né? Que ela vivia o comércio com muita vontade, com muito carinho também, né? E hoje olhando para trás, depois vamos evoluir um pouco mais nessa linha do tempo ali, mas hoje olhando para trás, as dificuldades que se tinha
na época, lá em 1979, 80, para as dificuldades que se tem hoje? O que mudou em termos de desafios para o empresariado? O que enxerga que serão os novos problemas para o futuro e o que tem hoje de problema diferente que se tinha antigamente? Os desafios no passado eram mais de conhecimento. Na verdade, era de poderes falar sobre comércio, de trocar ideias. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente acabou fazendo muito bem quando nós nos associamos à Rede Unisul. Por ali a gente teve um networking muito grande, a gente acabou crescendo muito em função da troca, né? Hoje, a grande dificuldade toda, eu acho que de todo empresário, é a quantidade, é a questão pessoal, né? Eu acho que todos têm um problema de mão de obra muito grande e as pessoas, a gente acaba tendo essa discussão todo momento. Eu sempre falo, junto com a minha equipe, que a gente tem que parar de falar sobre isso, a gente tem que tentar achar uma solução para isso. E isso é o grande desafio para o futuro. Eu acho que a gente vai ter um grande desafio ainda no nosso país, que é essa questão de mão de obra, que ela vai ser, ela não quer mais treinar, a gente vai ter que treinar, mas ela não quer ter essa vontade de estudar, isso tá difícil de a gente encontrar esse pessoal que gostaria de trabalhar no comércio. E hoje o nosso negócio é uma cachoeira de oportunidade, tem vários caminhos, tem várias situações e as pessoas não estão enxergando isso, na verdade. Quantas lojas vocês estão hoje, Marcos? Hoje nós estamos com 5 lojas. E tu te recorda quantas vagas em aberto tem hoje, somando essas 5 Nós vagas? temos mais de 20% de vagas em aberto. Não conseguimos completar o quadro em nenhum momento, na verdade. E nesse desafio de suprir essa demanda de pessoal, o que se estuda na empresa? Investimento em tecnologia, a aplicação de novos métodos de produção, de distribuição? O nosso grande desafio agora é conseguir aplicativos ou desenvolver isso cada vez mais, a questão de tecnologia. Nós precisamos fazer com que isso entre no nosso negócio, porque eu sei que a gente trabalha muito forte o atendimento, a gente sempre quer atender melhor o nosso cliente, a gente está indo para o lado do autoatendimento. Hoje, nosso self-checkout está em todas as lojas, a não ser na loja de Shangri-La, que provavelmente ainda este ano vai ter o atendimento de self-checkout. Nós já estamos fazendo o autoatendimento nas padarias, em todas as lojas também. Então, assim, a ideia é começar a disseminar isso cada vez mais. Isso não quer dizer que não vai precisar de pessoas. As pessoas vão continuar existindo, vai continuar tendo atendimento, mas a gente vai ter que fazer um atendimento diferenciado e poder fazer ele mais rápido, porque cada vez mais isso exige mais do nosso negócio. Hoje, com quantos funcionários vocês? Nós estamos com 320 funcionários. Tirando essa parte da demanda de pessoal, de completar quadro, hoje no escritório a gente enxerga muito com os outros clientes e, de uma maneira geral, a gente enxerga uma dificuldade de atenção do governo quanto a questões trabalhistas, quanto às questões legais, quanto às questões de incentivo ao empresário. Como é que você enxerga que o governo, ou o Estado em si, poderia ajudar o empresário a suprir essas dificuldades, principalmente nas questões de fiscalização, ao invés de fiscalização, incentivo, ao invés de orientação, de aplicação de penalidades, mais orientação, de trabalhar junto? Como é que enxerga isso, Marcos? Como a gente já está há muito tempo, eu já enxergo isso há muito tempo de uma forma só de imposição de cima para baixo com decretos. Eu acho que a orientação não existe, na verdade ela é só por decretos. Se nós não tivéssemos os advogados nos orientando, você sabe que a gente liga toda hora e toda hora a gente está questionando e perguntando para que a gente tente não fazer coisas erradas. Mas é claro, se houvesse uma orientação muito maior, em vez de logo sofrer penalidades e que a gente pudesse facilitar um pouco todo esse trabalho, porque assim a gente tem várias coisas que acabam sendo impossíveis de cumprir em alguns momentos. E assim, isso em toda a fiscalização. Eu sempre falo que o fiscal ele tem sempre o direito de nos impor e de nos multar, e a nós cabe o fato de só aceitar isso. Então, a gente realmente gostaria de ter uma orientação maior, gostaria de que todos nos dessem um pouco mais de
tranquilidade. A questão de estar com vocês é muito importante, porque vocês nos dão essa orientação, a gente mudou muito na questão trabalhista, a gente realmente, vocês sabem que a gente praticamente não tem demanda trabalhista, a gente procura sempre evitar qualquer coisa conversando com vocês, na verdade. Marcos, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer vamos futuro e vamos para o passado. Como é que foi assim, essa virada de ter a primeira loja? Vamos expandir o negócio. Isso já estava contigo, já estava com teu pai junto. Vamos botar a segunda loja, vamos botar a terceira loja. Quando é que foi essa necessidade? Quando é que teve essa virada, essa ideia de expandir, de crescer? Glauber, isso foi há muito tempo atrás, quando nós nos separamos, fizemos uma cisão com o Klein, né, era o Klein Kern, e em 92 nós fizemos a cisão que foi feita, e a gente acabou logo em seguida montando uma loja numa cidade menor, que é Lindolf Collor, aqui do lado. Ela ainda pertencia à Ivoti na época, e ali a gente tinha já uma ideia de que montando mais lojas poderia ter um volume maior, poderia ter preços maiores, então tudo isso aconteceu. Tivemos uma fatalidade de negócios, talvez de orientação, aquilo foi no plano real, na época, 94, onde o plano ele foi um plano que para aquela empresa que estava com problemas financeiros, ela começou a ficar pior. E nós tivemos um problema de saúde com minha mãe. E isso tudo deu algumas situações que a gente teve que recomeçar tudo de novo. Nós tivemos que fazer um recomeço, tivemos de novo uma mudada bem grande no nosso negócio. Acabamos fechando essa filial em Lindolf Collor em 98, 99. E, na verdade, a gente acabou, de novo, aí sim, pensando em entrar na rede. A gente levou alguns anos para voltar, reestruturar. Aí sim, quando estava estruturado, a gente teve a primeira loja em Shangri-La, como supermercado Kern ainda. E logo em seguida, a gente teve outras situações que com a entrada na época da Unisuper, a gente teve oportunidades de chegar. Então, logo em seguida, em 2020, a gente abriu a loja de Dois Irmãos, que ela era uma loja que tinha muito a ver com aquilo que a gente pensa. Em 21, abrimos a segunda loja em Ivoti, onde muitos achavam que a gente estava fazendo uma loucura. Hoje é a nossa maior loja, no centro da cidade de Ivoti, é a loja que mais vende e a gente está muito grato por ela. É uma loja que nos atende muito bem e é um cliente diferente, mesmo dentro da mesma cidade, a 1 quilômetro, mas são lojas totalmente diferentes, são clientes diferentes. E a loja matriz continua sendo a loja que é a loja do coração da cidade, que a gente sempre fala que a gente tem muito carinho do cliente da cidade, que são os pais, filhos e todos que eram amigos do meu pai e da minha mãe. E também tem agora a loja de Novo Hamburgo, que é uma loja que a gente tem muita esperança de que vai dar a nossa grande virada no nosso negócio. Eu acho que a loja de Novo Hamburgo vai ser uma loja que vai nos dar muita alegria também logo em seguida, né? Vamos falar um pouquinho desse filho mais novo aí, dessa loja de Novo Hamburgo, que ela foi inaugurada recentemente, Marcos. Como é que tu enxerga, ou se consegue enxergar uma diferença de comportamento dos consumidores de Ivoti para a cidade de Novo Hamburgo? Se tem uma mudança de cultura, de cidade para cidade? Como é que tu enxerga isso, o padrão comportamental dos seus consumidores nessas lojas? Bom, é bem diferente. Todas as lojas são diferentes uma da outra e a gente tem que saber entender isso. A loja de Dois Irmãos tem um perfil diferente, mesmo por ter o mesmo tipo de público de origem alemã e tal, que é o nosso, mas ela é uma loja totalmente diferente da loja do centro da nossa cidade. A loja matriz é uma loja diferente e não tem como não ser diferente a loja de Novo Hamburgo. E a gente aprendeu muito com isso com a loja de Shangri-La, que atende 3 tipos de público, na verdade. Ela atende o público do inverno e o público do verão, e ainda divide esse público do inverno e do verão em várias categorias. Então, assim, são coisas diferentes que acontecem. É bem diferente e Novo Hamburgo não tem dúvida. Hoje é uma loja que a gente
teve que fazer pesquisa, a gente fez isso por feeling, compramos a loja, fizemos a pesquisa depois, e foi uma surpresa porque a gente descobriu várias situações e ela é bem importante para a gente, a pesquisa é importante para que a gente tenha realmente assertividade no negócio, né? Depois de tantos anos no comércio, falou em fazer uma pesquisa com a empresa que viu o mercado. Hoje tu já olha no local, tu já enxerga assim, ó, aqui tem um potencial para ter um supermercado, aqui tem um potencial para abrir um negócio, tu já tem essa pegada, já consegue prever, né, até hoje foi tudo no feeling, né? Então acho que, na verdade, essa loja de Novo Hamburgo, ela já vinha, a gente já vinha olhando para aquele espaço em Novo Hamburgo que não tinha. E Novo Hamburgo sempre foi porque por ser próximo da gente aqui e tal, eu estudei naquela região e acabei conhecendo bastante a região ali, então assim, a gente sempre olhava para Novo Hamburgo diferente. E era um local onde não tinha um atendimento legal. E essa loja, realmente, quando a gente soube que o Grupo Carrefour queria vender essa loja, a gente foi com muito afinco atrás e não queríamos perder aquela loja, porque aquele local era muito importante para o crescimento do nosso negócio. Então ela é uma loja que realmente hoje a gente consegue identificar, mas é aquilo que eu falo, hoje não dá mais para fazer só no feeling, né? A gente pode olhar, tem essa questão mas tem que fazer uma pesquisa para saber que tipo de público. A gente teve uma surpresa lá, a gente sempre imaginava que era um público A e B, e na verdade ele tem todos os tipos de público, principalmente o C, que é muito próximo lá. Marcos, a gente já trabalha junto há muitos anos, né? Pelo que me recordo, quando a gente começou a trabalhar, acho que só tinha uma loja, que é aqui da Divoti. Aí depois veio a de Shangri-La e assim por diante, né? Muitos empresários vão assistir o nosso bate-papo. Então a pergunta que eu queria te fazer, o que a assessoria jurídica que o nosso escritório entregou para vocês, em que foi possível te ajudar nessa expansão, nesse crescimento da tua empresa? Qual foram os benefícios que tu entende assim, que a assessoria jurídica te trouxe nesse acompanhamento do teu crescimento? Márcio, vem de ti mesmo, né? Na verdade, tu sempre nos orientaste, foi quando a gente conheceu e a gente tinha um modo de operar muito também no feeling, muito, vamos fazer, né? E quantas vezes tu vieste pra gente e disse, cara, a gente vai precisar fazer um planejamento para que não aconteça isso. E quantas vezes a gente teve que sentar, botar isso para o nosso RH, entender que isso funcionava dessa forma. E isso eu acho que foi muito importante, vamos dizer, a proatividade de vocês nos ajudando nisso, acho que isso fez com que a gente conseguisse montar essa empresa e fazer com que andasse dessa forma. Hoje eu tenho plena certeza de que a gente tem coisas a melhorar ainda, mas a gente conseguiu ter um caminho muito legal e mais tranquilo para tomada de decisão até com relação a pessoas que trabalham com a gente. A gente quer com que essas pessoas sejam felizes. A gente sempre fala muito nisso, né? Que o que é felicidade, né? Mas a gente sempre quer que eles sigam trabalhando com a gente. Que no passado a gente não sabia. Não vai poder ser um gerente porque eu era, não tem uma loja só. Mas quando tu tem várias lojas, tu já tem cargo de supervisores de padaria, de açougue, de confeitaria. Então tudo tem várias situações que a gente hoje pode proporcionar para o nosso colaborador. Então, na verdade, a gente quer realmente continuar que isso aconteça, que eles também se sintam bem trabalhando com a gente, e vocês foram fundamentais nisso, essa orientação que vocês nos fizeram. Quantas vezes eu ligo para vocês em situações diversas e talvez até que vocês devem achar, o cara tá louco, tá me ligando só para isso. Não, mas eu preciso tomar uma decisão que ela não seja idiota. Então, assim, e a gente acabou fazendo um trabalho, essa semana mesmo nós tivemos uma reunião de orientação com relação aos nossos gerentes e tal. Isso tudo não acontecia antes. Eu acho que quanto mais a gente crescer, mais a gente vai ter que fazer isso, né? Como é que tu enxerga hoje, por exemplo, recém inaugurou essa loja em Novo Hamburgo? Como é que está o gás aí para inaugurar outras? Como é que estão os projetos como é que está a vontade de expandir? Como é que está essa situação aí? Como é que te enxerga daqui a
há 5, 10 anos aí? Quantas lojas mais pretende botar, Marcos? Lá, Já viu que eu te botei o peso na pergunta. Tem a possibilidade de não botar... Tudo é um pouco relativo, assim, a gente tem que entender também, tem que ter pé no chão nessa história, né? Tem uma questão financeira que está por trás disso tudo, eu não tenho nenhuma visão assim, não vou abrir outras lojas. Claro que eu tenho, hoje a loja de Novo Hamburgo proporciona muito as pessoas virem e nos oferecerem outras lojas. A loja de Novo Hamburgo nos deu uma visibilidade diferente, por ser uma loja num centro um pouco maior, né? Então, claro que a gente hoje enxerga que em volta da nossa loja de Novo Hamburgo nós estamos falando de 22, 23 mil pessoas, uma Ivoti inteira em volta de uma loja de Novo Hamburgo, né? Que talvez ainda não conseguimos explorar ela toda, mas a gente está fazendo reuniões para que isso tem muita coisa para ser feita. Mas tem uma questão financeira também por trás disso, tem uma questão familiar também. Eu sou o único da família que trabalha, mas eu estou muito bem cercado com pessoas. A gente está hoje com uma equipe dentro do nosso, estruturado dentro da nossa empresa e essa empresa são todos profissionais que não tem nada a ver com a minha família. Alguns até acham que são filhos meus e tal, e nenhum é filho, mas todos se dedicam muito e eu sou muito grato por poder proporcionar isso para eles e eles também são muito felizes trabalhando com a gente. Então, pelo menos é o que eles dizem, né? Mas, na verdade, assim, não deixamos de ter ideia de abrir loja, mas ela tem que ter muito o perfil da nossa cara. Não adianta abrir uma loja num bairro que não vai ser agradável para a gente ou que a gente não tenha o mesmo perfil. Nos ofereceram uma loja de atacarejo agora há poucos dias. Não é meu perfil. Eu não vou conseguir não ter um açougueiro que atenda o cliente. Eu quero ter essa pessoa. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas isso vai fazer com que vai ser dessa forma que tem que ser por enquanto, né? Aproveitando o gancho dessa sua pergunta, enxerga que vai ter um caminho de volta nessa questão dos atacarejos? E a minha pergunta é assim, nesse sentido. Começou a expandir a questão dos atacarejos, várias lojas nesses formatos. Enxerga que vai começar a ter um caminho de volta para o formato das lojas que tu tens hoje, que é aquela pessoa do bairro que quer conhecer o açougueiro, que quer conhecer o padeiro, que busca mais qualidade, ou tu enxerga como um caminho inevitável essa questão da expansão dos... Que aí é preço, né? Sim. Lábio, Márcio, eu tenho certeza de que não vai deixar de existir o nosso tipo de loja. Assim como criaram na época, como a gente já passou isso muito, foram criados esses grandes mercados em toda Novo Hamburgo, Estância Velha, Novo Hamburgo principalmente, São Leopoldo, existiam os grandes mercados, o Carrefour, o Big, todos. Agora surgiram os atacarejos, também com um outro perfil, com um perfil mais barato, com menos gente, menos açougue, mas não vai deixar de existir aquele cara que quer comprar numa loja que nem a nossa. Acho que isso não vai deixar de existir em nenhum momento, pelo menos nos próximos anos, tá? Acho que a gente nós vamos ter que ir para um caminho de informatização, nós vamos ter que ir para o e-commerce, nós vamos ter que ir para esse caminho, mas fica mais fácil para a gente fazer isso. Nós não podemos deixar de usar isso. Em algum momento nós vamos ter que também achar um nicho de mercado, mas o nosso tipo de mercado, com tamanho mais dentro dos bairros, ou mais dentro das cidades onde está inserido, isso não é tão simples deixar de existir. Nós vamos sempre ter um cliente que quer esse tipo de atendimento. Imagino, uma ideia pessoal, que esse nosso negócio não vai ter o atacarejo vai existir e vai existir os mercados menores com um atendimento rápido, onde tu possa encontrar tudo também e seja bem atendido. Marcos, qual é um conselho que tu poderia dar para um empresário que está começando, para quem está querendo abrir o seu mercado, para quem está indo para esse ramo? Ele tem que saber que todo dia é uma novidade. Nenhum dia é igual ao outro. Na verdade, eu sempre falo para o Estevam, que está do meu lado, porque ele vinha da indústria, né? Eu disse para ele, tudo era uma caixinha, né? Tudo era igual no dia.
No nosso negócio, tu não sabe como vai acordar o padeiro no dia seguinte, tu não sabe como vai estar o cliente que tu vai ter que atender no dia seguinte, e pode acontecer a qualquer momento uma coisa que muda totalmente o rumo do teu negócio. Então, assim, tem que estar preparado para tudo, mas saber que é um negócio bacana, é um negócio que tu lida com pessoas, tu acaba tendo muitas pessoas em volta, tem pessoas que tu vai agradar, tem pessoas que tu não vai conseguir agradar, que talvez nunca mais queiram falar contigo, e ao mesmo tempo, com relação a pessoas que trabalham contigo, tu tem que saber lidar com elas, porque elas são as pessoas que vão fazer o trabalho, tu não vai conseguir fazer tudo sozinho. Sempre tem que poder saber subordinar pessoas e fazer com que as pessoas tenham autoridade para tomar decisões contigo. Caminhando mais para o final aqui do nosso bate-papo, Marcos, olhando toda a tua história, assim, desde 30 e tantos anos já de mercado, um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não vamos falar que eu... O que tu olha assim e tu diz assim, isso eu me orgulho de ter feito, essa parte... a parte humana, é a parte de construção, o que tu te orgulha mais de toda essa trajetória aí, Marcos? Eu não tenho essa questão de orgulho, assim, não tenho, falando bem sério, assim, não é uma coisa, eu sou muito feliz com o que eu faço, isso é o mais importante, e estou muito feliz com o que eu fiz até hoje. Tem coisas que eu poderia ter feito diferente? Claro, em qualquer momento tu podia ter agido diferente, maneiras diferentes de pensar, mas acho que é essa questão de relação. Se nós hoje olharmos para a Ivoti e vermos assim, quantas pessoas passaram pela nossa empresa e hoje ou são empresários ou são pessoas bem-sucedidas e todas têm, cara, isso é um motivo assim de alegria para todos nós aqui. Principalmente eu vejo assim, pelas dificuldades que a gente já passou, porque teve momentos difíceis, teve momentos que nós perdemos todos os nossos bens particulares. Tivemos que começar tudo de novo. Em 97, 98, nós ficamos com uma empresa endividada na mão. Tivemos que começar tudo de novo. E aí é a importância de tu ter uma base familiar, que minha esposa me ajudou muito, meus filhos entenderam um processo de que, cara, agora é isso, um vai ter que dar alimentação, o outro vai ter que dar a roupa para vestir. Então essa é a vida, tu vai passar anos, mas ninguém vê que tu passou 8, 9 anos sem ter férias, que tu trabalhou de segunda a domingo ao meio-dia, que tu saía domingo de meio-dia, às vezes só para ver os filhos na praia e voltava na segunda de manhã. Isso ninguém enxerga. Mas o dia a dia, isso não é uma reclamação, isso é um aprendizado. Isso passa. Se tu fizer a coisa certa, correta, vai passar. Por isso, assim, não é orgulho, é alegria de ver as pessoas bem, felizes. Isso é o mais legal e claro, não fez só amizade, fez inimizades nesse negócio. Tem pessoas que não entendem algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, tu tem que saber que tu está tentando fazer o melhor e poder ajudar a comunidade. Imagina, só com 320 empregos que a gente proporciona, acho que a gente já está fazendo uma coisa por bem. Né? É uma empresa que visa lucro? Sim, senão eu não cresceria. Né? Mas eu não me considero rico, eu me considero feliz com o que eu tenho. Isso que a gente tem que aprender, poder saber viver com aquilo que a gente faz, viver com isso. Né? E nesses anos todos, Marcos, até que nós estamos trabalhando juntos, né? Tu pode ter certeza que para nós também é um orgulho muito grande ter esse relacionamento com vocês, poder atender, poder dizer, né, que atendemos o supermercado Kern, né, e a gente também, durante todos esses anos, a gente aprendeu muito contigo, pode ter certeza disso. É uma troca, né? É uma troca. Então, para nós é uma honra muito grande te ter aí como amigo, como cliente, e só podemos te desejar cada vez mais sucesso. Né? Te agradecer não só pela conversa, mas pela aula que nos deu aqui de vida, de visão de negócio, de tudo. Nada de aula não, pessoal. É só poder traduzir aquilo que a gente viveu e obrigado por tudo que vocês nos proporcionaram e nos ensinaram também para que a gente conseguisse chegar nesse ponto aí.